para começar o perfil do Matheus França, né? Matheus França é um meia atacante. E por que meia atacante? Né? Muita gente, por que seria um meia atacante? Na verdade, o Matheus França foi formado como meia na base do Flamengo. Sempre foi um meia de construção. A gente vai ver nos vídeos aqui, eu separei lances dele atuando pelo Flamengo. Mas sempre foi um meia de chegada ali, um 10. Já jogou de beirada, mais aberto pela esquerda ou pela direita. Então é um jogador que polivalente ali na frente. O Matheus França pode ser um meia central, pode ser um meia mais aberto. Talvez não com a característica, né? O Diniz falou isso na coletiva sobre o Nuno, né? Que ele acha que o Nuno e o Garré não têm característica de ponta porque não tem tanta velocidade assim. Eu já discordo, eu acho que nem todo jogador de beirada tem que ter característica de velocidade. Você tem várias formas de jogar. O Scarpa é um ótimo exemplo disso, Everton Ribeiro e etc. Mas, enfim, escolhas do Diniz, ele que é o treinador. Mas o Matheus França já jogou mais aberto, já jogou centralizado, e lá no Crystal Palace, principalmente, se tornou um segundo atacante. Pode ser um 9 também. Mas o Crystal Palace, eu acabei de assistir o finalzinho do jogo do Crystal Palace com o Manchester City dessa temporada. Tem 3 meses esse jogo. O Matheus França entra no finalzinho. Ele entra formando uma dupla de ataque. Ele um pouquinho mais pela esquerda, um centroavante mais alto do que ele é um cara de 1,84 m, um outro que saiu um pouquinho mais pela direita. Era uma dupla de ataque, então não era necessariamente tendo uma referência ali de um 9. Mas como o Matheus França é um cara de 1,84 m, ele pode ser muito bem esse 9 mais móvel. Não chega a ser um falso 9. Porque assim, esse papo do falso 9 nada mais é do que um falso móvel. É um falso, um falso móvel, não. Um 9 móvel. Um 9 que sai da área para construir, que ajuda. E o Matheus França tem essa característica, ele foi formado como um 10. O Matheus França do Flamengo sempre foi ali um meia, né, de organização. Eu vou mostrar no vídeo aqui como é que ele atuava, qual o setor e as características dele. Então, um jogador de bom porte físico, um jogador muito jovem, 21 anos de idade, saiu cedo do Brasil. Com 18 anos, o Matheus França já estava ganhando oportunidade no Flamengo, jogando inclusive Libertadores. Então é um menino que surgiu muito bem, foi negociado pelo Flamengo para o Crystal Palace no meio de 2023, né, início da temporada 23-24, para o Crystal Palace, por um valor de mais de 100 milhões de reais. Foram 20 milhões de euros na época, 107 milhões de reais naquele período. Então saiu como uma grande aposta. Mas é normal, inclusive, você chegar na Europa, quando você sai muito novo daqui, aconteceu inclusive com o Vinícius Júnior, por exemplo, aconteceu com o Paulinho, ex-Vasco, de você chegar e você não ir direto para o time principal. Então o Matheus França chegou no Crystal Palace, deu uma oscilada ali entre... para ganhar, demorou um pouquinho para começar a ganhar minutagem, só que sofreu uma lesão no ano passado, em março do ano passado, se eu não estou enganado, que tirou ele dos gramados por 11 meses. Matheus França sofreu uma lesão na virilha e na coxa. Uma na coxa mais grave e uma próxima na virilha. Então esse processo de adaptação do Matheus França, de ganhar minutagem na Inglaterra, ele foi travado muito por conta disso. Foram mais de 300 dias do Matheus França sem atuar na Inglaterra, e quando voltou jogando no time sub-23, no time sub-21, né, em equipes menores do Crystal Palace, para ganhar minutagem, para ganhar confiança, e logo deu o salto para o time principal mais uma vez. Fez gol, inclusive, chegou fazendo gol, deu assistência já pelo Crystal Palace, mas com a minutagem muito baixa. Então, é um jogador ainda em desenvolvimento. Além da idade, fez 21 nesse ano, tá? Então, assim, não vai fazer 22. Até fiz questão de botar ali. Ele é um jogador de 2004. Então, ele já fez aniversário esse ano. Então, esse ano foi a temporada dele de 20 para 21. Então, muito novo. E ele perdeu praticamente um ano da carreira. Exatamente nesse salto de 19 para 20 anos. Que é onde muitas vezes o jogador, na verdade, está finalizando a formação dele na base. Só que a gente olha os números dele aqui, por exemplo, os números gerais dele da carreira. No Flamengo, antes de sair, entre 18 e 19 anos de idade, o Matheus França fez 53 jogos. O Sampaoli utilizava ele, acho que o Dorival Júnior chegou a trabalhar com ele também um período, não sei se o Dorival Júnior chegou a passar por lá, mas o Sampaoli eu assisti 10 jogos do Matheus França pelo Flamengo. Vou botar alguns lances desses 10 jogos que eu assisti aqui, inclusive contra o Vasco, deu assistência contra o Vasco, num jogo do Campeonato Carioca, um gol do Ayrton Lucas. Então ele foi bastante utilizado, fez gol em Libertadores pelo Flamengo contra o Alcas, um golaço, inclusive. Ele entra driblando 2, 3 jogadores. Então é um jogador que estava no Flamengo, por exemplo, ganhando uma minutagem até maior do que teve na Inglaterra. Então na Inglaterra não quer dizer que ele ficou escanteado, foi muito por conta da lesão.
E se a gente parar para olhar os números, sempre que o Matheus França esteve em campo, ele foi muito eficiente. No Flamengo, a gente olhando, mesmo ele não sendo um titular, nunca foi um titular ali do Flamengo, não que não tenha feito jogos de titular. Carioca, o Flamengo usa muitas vezes o Sub-23, o Matheus França era titular. Mas na maioria dos jogos, entrando no decorrer dos jogos, ou seja, entrando com minutagem fracionada, ele fez 53 jogos pelo Flamengo, 1.959 minutos em campo, equivalente a mais ou menos 22, 23 jogos completos, né? 9 gols e uma assistência. Uma participação em gol a cada 195 minutos. Uma participação em gol a cada 2 jogos. Arredondando, um pouquinho mais de 2 jogos. Se a gente botar acréscimo aí, 2 jogos. Então, mesmo muito jovem no Flamengo, mostrando essa capacidade ofensiva que ele sempre teve, né? Que já tinha, inclusive, na base. Quando ele vai para o Crystal Palace, negociado com 18 para 19 anos ainda, estava perto, acho que tinha acabado de fazer 19 anos, vai para lá nessa negociação que eu falei, de mais de 100 milhões, chega com uma expectativa mais para você terminar a formação ainda, mas acaba ali tendo esse problema da lesão que freou muito dessa adaptação, desse momento bom que ele vivia, no sentido de ir ganhando espaço devagarzinho no time. Como isso aqui é normal, um jogador brasileiro, quando sai muito jovem daqui, ele não ir direto para o time principal. Esses clubes lá de fora, por mais que o valor pareça muito grande e o pessoal acha que, nossa, vai chegar para ser titular, lá fora o investimento é feito para terminar a formação do jogador. E essa formação do Matheus França acabou tendo esse problema, que foi esse período de quase 1 ano sem jogar na Inglaterra por conta de uma lesão na virilha e coxa, né? 2 lesões ali que ele teve nesse período, que deixou ele 11 meses parado. Mas já tinha voltado a jogar, voltou a jogar em fevereiro desse ano, foi ganhando minutagem devagarzinho e fez gol, inclusive, na Premier League, o primeiro e único gol dele pelo Crystal Palace em jogos oficiais. Pelo Crystal Palace, nesse período, 19 jogos, 381 minutos apenas. Aqui eu não estou contando os jogos pelo Sub-23 ou Sub-21, tá? Estou levando em consideração apenas jogos pelo time principal do Crystal Palace. Ele fez mais alguns jogos atuando também pelo time, por esses times de base, né? 23, Sub-21, Sub-20, da equipe do Crystal Palace. 1 gol e uma assistência, e a gente vê que a média, inclusive, de participação direta em gol dele é muito próxima do período dele no Flamengo. 190 minutos para uma participação, 195 no período do Flamengo. Ou seja, apesar do recorte muito pequeno, alguém falou sobre isso, é um recorte animador. O grande ponto aqui, olhando a carreira do Matheus França até agora, é a questão da lesão. Porque é um jogador que é jovem, ou seja, quando a gente olha número assim de um garoto mais jovem, a gente tem que sempre projetar que ele ainda está em formação, então a tendência é ele ter uma margem de evolução maior. O jogador não atinge o auge aos 20, 21. A maturidade do jogador vai lá para os 25, 26, 24, 25, 26. Então é um jogador que ainda vai atingir, tanto que o Crystal Palace não queria negociar em definitivo. A contratação chega para o Vasco por empréstimo. O Crystal Palace, na verdade, está querendo dar um espaço para o Matheus França se recondicionar, ganhar confiança de volta depois da lesão, ter uma sequência de jogos ali, ter ritmo de jogo, para depois o Crystal Palace voltar a utilizar, renegociar ele, enfim, fazer o que quiser com o jogador, mas trazer ele de volta para o mercado, trazer ele de volta, inclusive, para o futebol. E talvez no Crystal Palace ele não fosse ter esse espaço de imediato e optou por essa ida para o Brasil. Falei aqui, vou até repetir, eu assisti um jogo dele pelo Crystal Palace recente, o jogo de maio, acho que foi maio, contra o City, que ele entra no finalzinho e entra como um segundo atacante. Aliás, primeira bola que o Matheus França pega. Eu gosto do Matheus França, tá? Para a galera que gosta de resumão, eu gosto do Matheus França. Acho um bom jogador, tá? Acho o Matheus França um bom jogador. A minha grande dúvida em relação ao Matheus França é a parte física por conta da lesão. A primeira bola que o Matheus França dá, é que eu não pude utilizar aqui, porque é a imagem da Premier League, vou tomar um ban aqui do YouTube, vou tomar uma punição, o Tascada ficar até com o canal fora do ar. Espero que eu não tome mostrando jogos do Brasileirão, mas Premier League é até mais complicado de desenrolar, né? Mas a primeira bola que cai no pé dele, falei aqui, né? Ele jogando pelo Crystal Palace, como um segundo atacante, formando uma dupla de ataque. Assim, não tinha um primeiro atacante definido, né? Então eram 2 centroavantes ali, mas ele muito móvel. E ele faz o gato, né? Faz aquele movimento de que vai para a direita e volta para a esquerda, recebe entre linhas e dá um tapa para o lateral em profundidade, lindo. E aí entra muito do que é o Matheus França, porque ele é um 10, na verdade.
Matheus França foi apresentado no Vasco com a camisa 9, pode ser que ele jogue como centroavante, pode ser que jogue formando até uma dupla de ataque, mas por formação e por característica, ele foi formado como um meia. Ele é o cara da construção. Isso impede ele de ser um 9? É claro que não. O Harry Kane, só para jogar lá para cima, o Harry Kane é um cara que funciona muito bem como 10 no Bayern de Munique. Não necessariamente fazendo função de 10, mas pela qualidade e característica que ele tem de jogar fora da área. O Pedro no Flamengo, como é que joga também de costas, faz pivô, aquele jogo de salão que o Pedro tem. Sabe? O Matheus França tem muito disso, porque ele tem corpo, ele sustenta muito bem o contato físico, está mais maduro, né? Já não é mais um menino de 18 anos, a tendência é você tomar decisões melhores já em campo. Até esse período na Europa, normalmente deixa o jogador um pouco mais centrado, né? Ele foi pai agora há pouco tempo, tudo isso ajuda, tá? Tudo isso faz parte de uma maturidade que você ganha com o tempo, nós, e o jogador não é diferente. Mas, cara, ele dá um tapa. Primeira bola dele contra o City, tá? Ele faz o movimento, engana a marcação, recebe livre, dá um tapa. Eu falei, E eu tinha acabado de ver já os lances pelo Flamengo. Que eu vou botar na tela agora. Aqui, ó. Falei, né? O Matheus França ele pode fazer mais de uma função. O Matheus França, no Flamengo, jogou aberto pela direita, aberto pela esquerda, como meia central, e no Crystal Palace começou a jogar um pouco mais centralizado como um centroavante. E aqui a gente vai ver um pouquinho das características dele, como ele não é necessariamente um 9-9. Pode ser um 9, como vinha sendo em alguns momentos na Inglaterra, é claro que pode ser, porque é um cara de 1,84 m, muita força física, sustenta muito bem o contato, mas olha só como é que é um cara que se movimenta o tempo todo, né? Uma coisa que me chama a atenção, o tempo todo ele procura um espaço entre as linhas. Sabe jogar de costas, é um jogador que está habituado, por isso a facilidade de ser um 10, olha só o giro dele, de ser um 10 ou ser um 9, e isso ele sempre mostrou desde das categorias de base. Inclusive, mandei mensagem para um monte de amigo meu flamenguista, que é a galera que acompanha mesmo o jogo direto, falei, cara, Matheus França, cara, adorava ele quando ele começou e tal, expectativa muito grande nele, foi vendido muito cedo, jogava bola, quando apareceu no Flamengo jogava bola. A grande dúvida era, por que sumiu nesses 2 anos do Crystal Palace? A gente falou aqui sobre a lesão dele. Mas a gente vê como é que é um jogador que vem muito de trás e quando tem que jogar mais à frente, de costas, também tem qualidade. Mais uma vez, vindo de trás, construindo ali por dentro. A gente já viu ele aparecendo na direita, agora por dentro. Trabalha muito bem com essa perna esquerda também. Tem facilidade para trabalhar com as duas pernas. Não necessariamente para finalizar, até que ele fez um gol pelo Crystal Palace de canhota, num jogo amistoso. Outra coisa que me chamou a atenção é isso aqui, ó, que a gente viu agora. É um jogador, apesar de ter qualidade, a gente vai ver pela postura que o Matheus França tem, joga de cabeça erguida, peito estufado, mas não tem problema nenhum para ele botar a bunda no chão, não. Isso me agradou muito no Matheus França, brigando o tempo todo, e a característica do time do Flamengo, né? Já algumas temporadas, um time que pressiona o tempo todo, mas isso aqui me agradou no Matheus França, assistindo ele jogar. É um jogador que tem qualidade com a bola nos pés, que sabe jogar, mas que tiver que pressionar, tiver que brigar, dar carrinho. E não é só esse lance que não. A gente está vendo esse lance dele aqui na lateral. A gente vai ver alguns outros lances dele. A gente vê a aproximação dele, jogando tanto pela esquerda quanto por dentro. Bom domínio, cara. Trabalhando bem com a perna direita, trabalha bem com a perna esquerda também. Tem velocidade. A gente está vendo ele aqui nos primeiros jogos dele pelo Flamengo. São os últimos 10 jogos dele pelo Flamengo, tá? Recebendo de costas, girando. Um jogo de aproximação muito bom. A gente vai ver, o tempo todo como ele passa e se apresenta sempre à frente, Domina, já quase sempre puxa esse jogo para frente, vai até dar uma segurada, Puxa um pouquinho, sabe dosar, jogando como um 10, né, mais centralizado. Falei aqui de pressionar a bola. Olha só, como é que ele acompanha. Vem lá de trás, linha lateral, Acompanha e vai recuperar essa bola lá na frente. Jogo contra o Vasco, inclusive, né? Vai dar o carrinho e recuperar essa posse de bola. Menino, né? Moleque novo. Mais uma vez por dentro. Olha a postura dele. Me agradou muito assim, o jeito. O Matheus França é uma postura elegante, né? Passe por dentro, quebra a linha. Agora caindo mais para o lado esquerdo. Cara, dá para a gente dizer que o Matheus França basicamente pode jogar nas 4 posições ali mais à frente. A gente olhando para o 4-2-3-1 do Vasco, a gente pode imaginar, mais uma vez, o domínio orientado dele já girando um pouquinho para frente, conduz essa bola, né? Agora que ele vai dominar, bota na frente, leva o Puma. Esse é até o lance do gol do Flamengo contra o Vasco, a assistência dele para Ayrton Lucas, jogada em cima ali. Deixa eu até voltar aqui um pouquinho para a gente ver. Que eu falei aqui, jogando mais pelo lado esquerdo, tenta o drible. Na segunda jogada, domina, ele toca e já se movimenta para frente, olha só.
Ele toca e já se movimenta para receber. Recebe, já domina girando. Tira o Puma da jogada, desacelera, acelera de novo, deixa o jogador para trás, faz o passe de canhota. Falei, trabalha bem com a perna esquerda também. Cara, me agradou, assim. Tecnicamente, um jogador muito bom, ainda muito jovem, então, assim, com potencial de uma margem de crescimento grande. Vem da Europa, o que pode ter dado uma bagagem interessante para ele. O jogo de aproximação que eu falei dele, ó, fazendo muito bem a tabelinha com o Edge pelo lado direito. Mais uma vez, esse é o jogo de costas dele, faz esse jogo de apoio. Pode funcionar como um 8 até, se quiser, o Diniz, então, que usou o Nuno na última. Mas é um jogador ali, ó, se apresenta o tempo todo. Ó. Foi lá na direita participar do jogo, agora recebe na esquerda, já domina girando, encontra o espaço, perde a jogada, mas ele se apresenta para o jogo, né? Um cara que gosta da bola. Você vê que é um jogador que se apresenta o tempo todo para organizar. E agora no Crystal Palace, dando esse passo para frente, consegue o drible, disputa bem a bola. Cara, me agradou, tá? Me agradou bastante o Matheus França. Eu lembrava do nome dele, lembrava do pessoal elogiando o Matheus França, da venda dele, mas eu não lembrava exatamente como ele jogava. E todo mundo que eu perguntei, torcedor do Flamengo, que acompanhou ele de perto, todo mundo elogiou. Todo mundo com a ressalva em relação, não vi ele na Inglaterra, e aí praticamente ninguém viu, porque jogou muito pouco, né? Mostrei que o jogo menos de 400 minutos na Inglaterra, por conta da lesão que a gente falou, para a galera que está chegando agora, teve lesão, ficou quase um ano fora por uma lesão na virilha, mas a galera acompanhou ele no Flamengo, todo mundo elogiando, desde a base. Vou fazer uma outra análise depois mais completinha aqui, mais detalhada, um corte, eu vou chamar a Raíza Simplício, que acompanha muito o Flamengo, jornalista, sempre acompanhou o Flamengo, vai falar sobre o Matheus França, então teremos outro vídeo aqui também sobre o Matheus França, falando sobre ele. Mas fala, Garone, salve, salve a todo mundo aí do teu canal, é uma honra estar podendo contribuir contigo e com a tua audiência aí também. Falar um pouquinho sobre o Matheus França, né? Agora novo reforço do Vasco da Gama, cria do Flamengo, um jogador que era considerado muito promissor na base do Flamengo, já teve em várias listas de jogadores mais promissores do mundo, na mesma época que o Endrick, que o Estevam, que o Andrei Santos, entre outros jogadores também. Ele no Crystal Palace teve a lesão, ficou bastante tempo sem jogar, então tem aí um gap, né, de minutos, uma minutagem baixa. Mas no Flamengo, como eu falei para vocês, ele era muito promissor na base, subiu para o profissional em 2021, mas em 2022 foi quando ele ganhou uma boa sequência sob o comando do Dorival Júnior e foi muito bem, tá? Foi muito bem, um jogador versátil, que ali do meio para frente pode atuar em várias posições, meia centralizado, meia direita, meia esquerda, segundo atacante. Então ele te proporciona um leque de opções ali do meio para frente e é um jogador que, pelo menos na época do Flamengo, ele entregava muito na parte física, né? Esses jogadores jovens que sobem da base e para o profissional, muitas vezes eles têm essa dificuldade física. Muitos têm qualidade, mas têm certa dificuldade física para atuar com os profissionais, o que não era o caso do Matheus França. Ele se destacava muito pela parte física dele. Então, assim, ele ganhou a sequência com o Dorival Júnior, foi muito bem. Depois, no ano seguinte, com a chegada do Vitor Pereira, ele também é bastante utilizado pelo Vitor Pereira. Ele perdeu espaço, foi com Jorge Sampaoli. Ele perdeu um pouco de espaço, mas estava muito valorizado. E aí o Flamengo recebeu algumas ofertas e decidiu negociá-lo com o Crystal Palace, depois do John Textor ficar encantado com ele. O John Textor viu o Matheus França e queria contratá-lo, acabou levando ele na época para o Crystal Palace. Foi vendido por 20 milhões de euros, mais bônus de 5 milhões de euros. E ainda tinha um bônus de mais 5 milhões de euros caso o Matheus França ganhasse a bola de ouro, né? O Bayer Leverkusen tentou a contratação dele. Vários clubes realmente tentaram a contratação do Matheus França. Eu acho que vai ser interessante para ele esse período no Vasco, principalmente por conta da minutagem, para ele recuperar essa minutagem, e eu acho que ele pode contribuir bastante com o time do Vasco, porque é um jogador que é qualificado, né? É um jogador inteligente, qualificado, é um jogador que não tem medo de jogo grande, né? Ele foi acionado várias vezes em jogos importantes com a camisa do Flamengo e sempre contribuiu muito. É um jogador que faz gols, e isso é muito importante para meio-campistas,
né? Jogadores que atuam na ponta, a gente está acostumado, infelizmente, hoje em dia, ver jogadores que têm até bastante habilidade, mas a finalização não é um primor, né? Temos muitos pontas, muitos jogadores que atuam como até meia e que não tem essa questão da finalização apurada. Diferente do Matheus França. O Matheus França finaliza bem, né? Em 2022, se não me engano, ele fez 6 gols com a camisa do Flamengo e nessa mesma pegada. Ele jogou muito numa equipe alternativa que o Dorival colocou para o Campeonato Brasileiro, né? Ele fez uma equipe para disputar a Libertadores e outra para disputar o Brasileiro. E foi muito bem esse time que estava disputando o Brasileiro até a venda do Lázaro, porque o Flamengo não tinha um centroavante no banco. Na ocasião, o Dorival Júnior colocou o Lázaro para jogar como falso 9. Ele tinha uma química muito boa com o Matheus França, mas quando o Lázaro foi negociado, o Flamengo perdeu um pouco nesse time do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, eu acho que vai ser interessante tanto para o Matheus França quanto para o Vasco ter um jogador com essas características. Eu acho que falta, tá? No time do Vasco, um jogador que tem essa parte dali, do meio para frente, um jogador que tem essa parte física boa, um jogador que ajuda a pressionar bastante, um jogador que, além de tudo isso, né, tem também a qualidade para finalização. Valeu, Garani!